Como controlar a preguiça? Será que é possível? Ou pelo menos, como é que a gente reduz a possibilidade de a gente sentir preguiça? Ou como é que a gente pode lidar realmente quando a gente sentir preguiça nas situações? A gente quer fazer uma coisa, mas a gente não está conseguindo porque a gente está sentindo preguiça. Antes de mais nada, eu acho relevante nós definirmos o que seria a preguiça, certo? Muitas vezes a pessoa confunde preguiça com a procrastinação. E é importante desmistificar para você ter uma melhor compreensão. É claro que esses dois aspectos, tanto a preguiça como a procrastinação, eles podem te auto-sabotar para que você consiga despertar o seu lado produtivo e assim consiga realizar mais tarefas, realizar os seus projetos, realizar eles em menos tempo, passar tempo de qualidade com a família, enfim, despertar de fato o seu lado produtivo e colher todos os benefícios de despertar o seu lado produtivo, que é usar o tempo ao seu favor. E saber como controlar a preguiça é realmente um grande atalho para que você vencer de fato um obstáculo para que você consiga ir em direção a despertar o seu lado produtivo. E ter acesso às informações dessa aula aqui vai te dar bagagem para que quando você sinta preguiça, eu vou utilizar aquela tática que o Vitor compartilhou, eu vou usar as estratégias que ele compartilhou e para conseguir realmente gerenciar a preguiça, para que eu consiga controlar de fato a preguiça. Então, gente, por definição, segundo a minha visão aí, baseado em livros, baseado em artigos, baseado em toda essa minha experiência, toda essa bagagem de conhecimento sobre a preguiça, ela tem por definição quando a pessoa ela não quer fazer nada que no ponto de vista dela é importante ou é relevante. Ela só quer às vezes ficar deitada, ela só quer às vezes ficar deitada assistindo TV, ela não está afim de fazer absolutamente nada. E não, a preguiça ela não está necessariamente interligada com o cansaço, porque muitas vezes a pessoa confunde, né? Preguiça com cansaço. Uma situação é você estar completamente cansada, né? Você trabalhou o dia inteiro e está completamente cansado. Isso é algo plausível. Agora, uma outra situação é a pessoa não estar cansada, mas ela não quer fazer absolutamente nada. E no ponto de vista dela, está sem vontade para poder fazer, para poder realizar aquela ação, aquela atividade, aquela tarefa. E em relação a isso, em relação a esse aspecto, nós observamos também o seguinte, a diferença entre a preguiça e a procrastinação. Na preguiça, a pessoa não quer fazer nada, absolutamente nada. A única coisa que a pessoa, na maioria dos casos, né, a gente observa que a pessoa quer fazer, às vezes a pessoa só quer dormir, ou às vezes a pessoa, o que ela quer fazer, às vezes é algo relacionado a entretenimento, às vezes ficar em redes sociais, sabe? Às vezes comer alguns alimentos que não são benéficos para a saúde, enfim, são aspectos mais assim acolhedores que vão gerar para ela níveis de dopamina é um neurotransmissor, que gera ali uma sensação da pessoa de motivação, de prazer ali momentâneo, que é o que as redes sociais proporcionam, que é alimentos com alto teor de açúcar, como o biscoito também proporciona, que é assistir uma série ou que é dormir também. Então a pessoa se sente muito confortável de estar nessa situação. Sentir a preguiça. Mas antes de mais nada, eu não quero que a pessoa que sinta a preguiça, ela se sinta culpada por sentir preguiça. Às vezes as pessoas elas sentem preguiça. E no aspecto porque assim, no ponto de vista religioso,
a preguiça, sentir preguiça, ela é um pecado. Então, aquele indivíduo que sente preguiça e mais, ele é refém da preguiça que ele sente, e ele não faz nada durante o dia dele, no ponto de vista religioso, isso é um pecado. Agora, no ponto de vista biológico, no ponto de vista da neurociência, quando estuda o cérebro do indivíduo e a evolução, a preguiça não tende a ser exatamente... a pessoa que sente preguiça, o intuito do cérebro é economizar energia. É por isso que nós temos hábitos. Os hábitos é uma forma do nosso cérebro economizar energia e tornar determinados comportamentos automáticos, tomadas de decisão de uma forma mais automática. E a preguiça, ela é, de certo modo, algo que nos faz economizar energia. Porque, para e pensa, uma pessoa que está deitada o dia inteiro com preguiça, ela não está, o quê? Ela não está, às vezes, trabalhando. Ela não tá, obviamente, ela não está trabalhando, né? Mas ela não está carregando caixa, ela não está tendo que lidar com o estresse, às vezes, de um trabalho que ela estaria realizando. Ela não tem que ficar carregando caixas, ou tem que ficar escrevendo relatórios, ou tem que ficar fazendo algum outro tipo de tarefa, atividade ou projeto. Ela está simplesmente deitada ali, relaxando, às vezes até assistindo algo, né, se divertindo. E isso, ou seja, mas o foco principal da preguiça é o seguinte: está economizando energia. Quando a pessoa sente preguiça e está deitada, ela está economizando energia. E essa energia realmente, no ponto de vista do cérebro, a pessoa que tem mais energia, ela vai tender a viver mais. Basicamente, essa é a linha de raciocínio. Agora, a pessoa que está trabalhando, né, ela está se desgastando mais, trabalhando mais, e por aí vai. Às vezes ela está estressando, né, se estressando, ela está ficando ansiosa, e por aí vai, e isso também não é benéfico para a saúde, e ela está ficando muito cansada. Então, isso são aspectos que são observados. Mas aqui o foco aqui não é defender, tá, a saúde. Desculpa, aqui o foco não é defender se a pessoa que sente preguiça está certa ou está errada ou não. A questão aqui é trazer informação, certo? E dizer para você que a preguiça, ela é algo que vai acontecer, tá? Nós vamos sentir preguiça em algum momento na nossa vida, e às vezes a pessoa simplesmente quer ter um dia na preguiça mesmo. Num domingo à tarde, ela quer simplesmente, já trabalhou a semana inteira, ela tá, sabe? E às vezes ela está com preguiça realmente de escrever aquele relatório, de fazer aquele projeto, de fazer aquilo que às vezes ela se comprometeu a fazer, e às vezes ela realmente vai querer um dia da preguiça. Um dia que ela fala: olha, hoje eu não quero estar a fim de fazer nada, absolutamente nada. E às vezes isso vai acontecer, às vezes já aconteceu com você ou vai acontecer com você. Agora, a diferença entre a preguiça e a procrastinação. Na preguiça, a pessoa não quer fazer nada. Na procrastinação, a pessoa tende a adiar fazer aquilo que é importante. Tá? A procrastinação, ela pode sim se tornar preguiça, né? A procrastinação, ela pode ser sim se tornar preguiça, que é o ato da pessoa adiar, mas na procrastinação, a pessoa, de certo modo, ainda faz alguma coisa. Então, por exemplo, tem duas tarefas. Às vezes a tarefa que é mais importante é a tarefa que, no ponto de vista da pessoa, é uma tarefa chata de ser feita. E aí ela escolhe fazer a tarefa mais fácil. Às vezes é uma tarefa mais divertida, às vezes é uma tarefa que ela gosta mais de realizar, mas não necessariamente é a tarefa mais importante. É aquela tarefa que dá um passo em direção à meta que ela quer atingir. E a outra tarefa é uma tarefa assim que não é tão importante, poderia ser feita em outro momento, mas a pessoa prefere fazer aquela tarefa menos importante. E
De certo modo, isso é um tipo de procrastinação também. Isso é um ato de procrastinar. O ato de... Porque muitas vezes as pessoas acreditam que o ato de procrastinar é só é, ela adiar as tarefas, adiar os projetos, adiar tudo. E sim, isso também, pessoal. Tá? A pessoa fala, olha, amanhã eu vou na academia amanhã, mas aí quando chega amanhã ela não vai na academia, aí chega, ela vai se comprometendo, jogando sempre pro dia para frente, sempre para a semana que vem, sempre pro mês que vem, mas esse dia tende a nunca chegar, porque ela está projetando a responsabilidade da ação num eu do futuro. E esse eu do futuro, ele normalmente vai ser um eu, porque o eu do agora não precisa estar motivado, mas o eu do futuro precisa estar motivado. Pelo menos essa é a visão. Essa é a visão que a pessoa tem em relação à procrastinação, em relação à motivação também e a realizar as tarefas e as atividades do dia a dia. Mas além disso, o que é importante a gente refletir? Além disso, o que é importante a gente refletir, né? Então, existem esses variados tipos de procrastinação. A pessoa procrastinar a realização das tarefas que são importantes e colocar no lugar tarefas que são menos importantes. Às vezes a pessoa não tem consciência disso. Às vezes ela não tem consciência, às vezes ela tem consciência, enfim. Ou também procrastinação é o ato dela ir adiando também aqueles compromissos, aquelas tarefas, aquelas atividades. Ela sabe que faria bem para a saúde dela, ela sabe que faria bem para o intelecto dela, ela sabe que iria enriquecer mais a vida dela de fato, certas atividades, certas práticas, mudança de novos hábitos, mas ela vai adiando aquilo de fato. Por quê? Porque muitas vezes ela diz que não tem tempo para poder fazer aquilo vai exigir muito tempo dela, ela tem que se dedicar a outros projetos, tem que se dedicar a outras atividades. Então, de fato, a pessoa ela coloca outras atividades de fato no lugar daquelas que são importantes. Então, na procrastinação, a pessoa faz. Na preguiça, a pessoa não faz. Então, na procrastinação, a pessoa pode até estar procrastinando, mas alguma coisa ela está fazendo ali. Na preguiça é quando a pessoa não quer fazer absolutamente nada. Não quer fazer nada. E agora eu gostaria que você dividisse comigo. Você já teve o dia da preguiça? Tipo assim, você já, em alguma situação do seu dia a dia, em algum momento da sua vida, você já falou, nossa, hoje eu não tô com vontade de fazer nada. Hoje eu tô literalmente com preguiça. Então, depois você digita aí. Vou adorar ouvir, né? E, gente, muito importante, isso é até uma tática, tá? É importante a pessoa não se cobrar demais, porque muitas vezes nós somos muito rigorosos com nós mesmos, sabe? Muitas vezes, às vezes, nem as outras pessoas são tão duros com a gente quanto nós mesmos somos em relação a algumas situações da vida. Então, assim, a pessoa se comprometeu que iria fazer determinada atividade, ela não faz, e muitas vezes ela se culpa demais por isso. Nossa, eu disse que eu ia fazer e disse que ia fazer, disse que iria fazer, mas não fiz, disse que iria realizar, mas não realizei. E a pessoa começa a se sentir culpada, começa a vir com aquela, sabe, aquela sensação assim, de culpa, e isso tende a ser prejudicial. O mais importante é a pessoa se perdoar mesmo, compreender que não conseguiu realizar, não fez, mas que ela pode se programar para poder estar fazendo isso em outro momento. E isso é algo muito importante.
Então, eu falei sobre preguiça, falei sobre procrastinação, a gente entendeu um pouco sobre os dois. Existe uma diferença sutil entre os dois. Eu gostaria de deixar claro, tá, pessoal? Quando nós estamos cansados, a nossa chance de sentir preguiça, né? A nossa chance de não fazer algo é muito maior, tá? Mas aí a preguiça, ela está sendo utilizada como a base da preguiça aí nessa situação é o cansaço. Inclusive, é quase a gente dizer que a pessoa não é que ela está com preguiça, certo? Mas sim que ela está cansada e devido a isso ela não tem energia para poder realizar a atividade ali do dia a dia. E de certo modo, a preguiça é de certo modo uma ausência da energia, só que não necessariamente no aspecto físico, no aspecto orgânico, mas sim no aspecto muitas vezes mental. Então, quando eu falo sobre energia no aspecto mental, é no sentido de motivação, é no sentido de força de vontade para realizar a ação, para realizar a atividade. Para realizar a ação, para realizar a atividade. E para isso, existem estratégias para você poder estar gerenciando a preguiça. Estar, ou especificamente, estar controlando a preguiça. Então essa é a primeira pergunta para ser respondida antes da gente entrar na parte prática, se é possível ou não. É possível você controlar a preguiça, ou seja, a preguiça ela pode ser controlada? E a verdade é que é o seguinte, a verdade, né, segundo o meu ponto de vista, segundo o ponto de vista do Vitor, baseado aí em livros, baseado em experiência, baseado em alguém que lida já com a gestão do tempo, que vive, de fato, respira gestão do tempo e ajuda as pessoas a despertar o seu lado produtivo através do método protocolo de priorização. Baseado nisso, a minha visão sobre se é possível controlar a preguiça, a resposta é que sim, nós temos essa possibilidade. Só que quando eu falo sobre controlar a preguiça, eu me refiro no sentido de nós assumirmos o controle da nossa preguiça. Ou seja, nós termos consciência que nós termos consciência de que nós estamos com preguiça. Muitas vezes a pessoa não quer fazer nada, não quer fazer nada. Às vezes ela não tem consciência de que ela está com preguiça, de que ela está com preguiça. Uma vez que ter consciência de que está com preguiça é compreender quais táticas utilizar para gerenciar, para conduzir aquela preguiça que se está sentindo e depois assumir o domínio da preguiça. E assim você vai conseguir ter o controle da preguiça. Mas o aspecto principal quando eu falo de controle é você, né? É nós assumimos a responsabilidade sobre o que estamos sentindo. Tendo a compreensão da consciência, temos compreensão de gerenciamento e temos compreensão de domínio. E para você poder controlar a preguiça, existe um princípio chamado de princípio da otimização. Esse princípio, né, otimização, é você criar condições favoráveis para você reduzir ou até mesmo controlar a sua preguiça. Então, no caso, são um conjunto aí de táticas para você poder utilizar, tanto para você reduzir a chance de você sentir preguiça, como também para você controlar a preguiça. Ou seja, o que você pode fazer naquele momento, quando a preguiça se manifestar, o que pode ser feito para você muitas vezes se motivar, para você ter força de vontade, para você conseguir fazer algo a respeito e vencer a preguiça, né? Assumir o controle sobre a preguiça.
E aí, pessoal? Existem 3 estratégias para você poder estar implementando o princípio da otimização, para você poder criar realmente as condições favoráveis para você controlar a preguiça que você sente. E essas 3 estratégias, trazendo uma visão geral sobre elas, são: a primeira estratégia é a consciência, é você assumir, é você ter consciência que você está sentindo preguiça. A segunda estratégia é a gestão, que é você gerenciar a preguiça que você está sentindo. E a terceira estratégia é o domínio, que é você dominar realmente de fato e assumir o controle da preguiça que você está sentindo. Então, essas 3 estratégias em conjunto, você primeiro tendo consciência que você está sentindo preguiça, depois você gerenciar utilizando as táticas para você poder gerenciar a preguiça, é o momento que você vai estar conduzindo ali a preguiça que você está sentindo, o que eu posso fazer para estar conduzindo, e depois, por último, o domínio, que é você ter a compreensão se as táticas que você utilizou no gerenciamento funcionaram para você poder assumir de fato o domínio da preguiça e conseguir vencer a preguiça e foi realizar ali tarefas e atividades do dia a dia. Então vamos lá. Primeira estratégia é a consciência. A consciência é você realmente perceber: olha, eu estou sentindo preguiça e eu preciso fazer algo a respeito. Muitas vezes a pessoa sente preguiça, mas ela não tem consciência disso. A preguiça ela acontece de forma bem inconsciente. A mesma situação é a procrastinação. A procrastinação acontece, às vezes a pessoa não tem consciência de que ela está procrastinando em relação a algo. E no caso da preguiça, é importante você se questionar, para você poder o quê? Ter consciência. O que eu estou fazendo aqui agora? Realmente, eu estou deitado aqui. Ou estou nas redes sociais. Ou eu estou assistindo TV. Ou eu estou aqui. Isso aqui é um momento realmente de lazer. Né? Esse momento aqui. Porque às vezes, gente, nós precisamos de momentos de lazer, né? De momentos de entretenimento, de momento para descansar. Eu falo sobre despertar o lado produtivo, ou seja, usar o tempo ao seu favor. Eu falo sobre isso, eu falo sobre produtividade. Eu falo sobre você realizar mais em menos tempo. Eu falo sobre metas e técnicas de produtividade, só que eu falo também sobre descanso. Eu falo sobre você conseguir manter a calma, você relaxar, você se manter focado na tarefa. Então, é importante isso. Agora, no caso da preguiça, é importante você se questionar se você está com preguiça naquele momento. Por que eu estou aqui? Eu estou com preguiça? Quando você se questiona dessa forma, você traz consciência para como você está se sentindo. E baseado em como você está se sentindo, você pode o quê? Fazer algo a respeito. E aí você chega à conclusão, durante o seu dia, de que você está com preguiça. Estratégia 2. A estratégia 2 é a gestão. Uma vez que você tem consciência, agora chegou o momento de você, uma vez que você tem consciência de que você está com preguiça, chegou o momento de você gerenciar a sua preguiça. Chegou o momento de você conduzir a sua preguiça. E para isso existem algumas táticas que você pode estar utilizando. Você pode, por exemplo, utilizar a tática dos 2 minutos. Muitas vezes nós sentimos preguiça para poder realizar uma tarefa, realizar uma atividade, realizar um projeto, porque aquilo que nós vamos realizar parece ser muito grande. A tarefa se parece um projeto, e o projeto se parece
algo muito grande, algo surreal que é impossível de ser concluído. E isso muitas vezes desanima a pessoa. Esse desânimo faz com que a pessoa sinta preguiça para poder realizar. E baseado nisso, você pode utilizar a tática dos 2 minutos, que é você pensar, olha, eu vou fazer essa tarefa, mas só por 2 minutos. Ou, eu vou iniciar esse projeto, mas vou fazer isso só por 2 minutos. Eu vou estudar, mas só por 2 minutos. Então você define a duração de 2 minutos. Você pode pegar o celular, colocar no temporizador 2 minutos e colocar o start. 2 minutos que eu vou realizar. Quando você faz isso, você faz o quê? Você está entrando em ação, ou seja, você estava na inércia, você estava realmente... E aí você entra em ação, e quando você entra em ação, mesmo que seja pouco tempo, 2 minutos, isso já faz você sentir até mais motivado quando você está na ação, realizando uma tarefa, realizando um projeto, realizando uma atividade. E na maioria dos casos, as pessoas que utilizam a tática dos 2 minutos, ela continua realizando a tarefa bem mais de 2 minutos. Muitas pessoas concluem a tarefa, muitas pessoas dão continuidade ao projeto, vão bem à frente na realização daquele projeto. Muitas pessoas estudam por bem mais de 30, 40, 1 hora. Ou seja, é uma tática excelente para você poder já sair ali da inércia, sair daquela sensação de preguiça e realmente começar a fazer algo a respeito. E são apenas 2 minutos. 2 minutos apenas para você poder entrar em ação. E entrando em ação, você já consegue o quê? Você já tem mais motivação. Ou seja, motivo para realizar a tarefa. Muitas vezes as pessoas acreditam que nós precisamos de metas e um propósito para poder realizar as ações. E sim, nós precisamos de metas, nós precisamos ter metas muito bem definidas, porque isso é importante para a gente poder ter clareza sobre o que fazer também, as tarefas que vamos fazer, os novos hábitos que iremos construir na nossa vida, clareza dos projetos que iremos realizar. Então, ter metas é importante. Ter um propósito também é importante. Mas, além disso, é de fundamental importância a pessoa entrar em ação. O propósito, ele gera motivação. A meta, ela nos faz também sentir motivação. Só que a ação, muitas vezes, se torna tão eficiente quanto ter uma meta e um propósito, do que, ou às vezes até mais, você realizar aquilo que você se programou para poder realizar, para poder fazer. Então, defina a sua meta e defina o seu propósito, que isso vai ser de fundamental importância para você. Mas além disso, existe a terceira estratégia, que é a estratégia de você fazer o seguinte: você irá pegar e vai se questionar no final, depois de você utilizar essa tática. Essa tática foi o que você utilizou para poder gerenciar a sua preguiça. E aí, no final dessa tática, você vai se questionar se essa tática funcionou para você. Funcionou para você. Pelo menos te tirou ali da inércia. E aí você vai se questionar se você assumiu o domínio. E aí você vai falar: olha, deu certo, Eu já não estou, depois de utilizar essa tática, depois dos 2 minutos eu continuei realizando a tarefa. Ou eu realizei aquela tarefa e depois realizei outra tarefa. Ou depois daquela tarefa eu me senti muito melhor, me senti muito mais motivado depois que eu iniciei a realização daquela tarefa.
e sair ali daquele estado de preguiça. Então é isso que uma tática como a regra dos 2 minutos, ela faz. Ela nos motiva a entrar na ação e ela pode ser utilizada também para você reduzir a procrastinação. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu desejo que vocês tenham gostado e eu vejo vocês amanhã na próxima aula. Um grande abraço.